pessoal, boa noite. Hoje, dia 1º de agosto de 2023, nós estamos aqui para um podcast com os alunos do curso de Ciências Contábeis, EAD, a turma do 6º semestre, do qual, através do projeto de uma unidade curricular de extensão, tivemos a iniciativa de fazer uma análise da PEC, projeto de emenda constitucional da reforma tributária. Então, como esse tema é um tema que abrange muito a profissão contábil, e ele vai provavelmente, entrar em vigor exatamente quando os nossos alunos estiverem se inserindo no mercado de trabalho, achamos então muito conveniente, muito importante trazer essa informação aqui para o nosso meio. Então, o projeto de emenda constitucional para a reforma tributária, por anos, não conseguiu ser aprovada na Câmara dos Deputados, né? Isso é algo inovador, algo histórico, e para uma turma de ciências contábeis que vai entrar nesse mercado aquecido da área tributária, é importante então que a gente tenha domínio sobre esse assunto. E buscando essas pesquisas, a gente resolveu então trazer essas informações e esses esclarecimentos para as demais pessoas, os demais colegas, para a comunidade estudantil e quem mais tiver interesse, curiosidade sobre a reforma tributária. A reforma tributária, ela vai mexer muito no campo contábil, né? Principalmente para aqueles alunos que, se formando, resolverem adentrar na área tributária. Então, é muito importante que a gente consiga ver todas essas informações com antecedência, pois a PEC, ela envolve muitos detalhes, né? Ela envolve toda a tributação que, historicamente, nós conhecemos. Então, a gente teve essa iniciativa com o intuito de já ir acompanhando e conseguir adentrar juntos, né, se aprovado, adentrar junto a esses assuntos inerentes à reforma tributária. Então, com isso, eu trouxe aqui hoje as estudantes que fizeram uma análise dos artigos 1º ao 5º da PEC, da reforma tributária, e elas vão trazer aqui para nós algumas informações que elas buscaram e conseguiram aqui. Oi pessoal, eu me chamo Manuela e hoje eu estou juntamente aqui com a Niara para conversar sobre um assunto que tem sido comentado muito nos últimos dias e que a gente acredita que vai trazer grandes mudanças para o cenário tributário no Brasil. A gente buscou, como a professora disse, a gente buscou trazer bastante informação sobre a PEC 45, né, que foi aprovada recentemente na Câmara dos Deputados e após 2 turnos de votação. Como a professora falou, ela veio para ser uma proposta de emenda constitucional. Essa proposta, ela vai agora para o Senado e ela tem até 6 meses para ser aprovada. Mas qual o objetivo dessa proposta? Ela tem o objetivo de simplificar os impostos sobre o consumo, transformando 5 tributos em 3, sendo que os atuais impostos são PIS, COFINS e IPI, que são federais. O ICMS, que é estadual, e o ISS, que é municipal. Esses 3 novos tributos, eles são inspirados em um modelo internacional chamado IVA. O que é o IVA? O IVA significa Imposto sobre Valor Agregado e é a unificação de diversos impostos. Cada etapa da cadeia de produção paga um imposto referente a um valor que foi adicionado ao produto ou serviço. Esses novos impostos, eles vão funcionar da seguinte forma. O ICMS e o ISS, eles vão se transformar no Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, e eles vão ser geridos pelos municípios e estados. E a gestão desses tributos vai ficar sob responsabilidade dos municípios e dos estados. O PIS e a COFINS vão se transformar na Contribuição sobre Bens e Serviços, a CBS, que vai ficar sob gestão da União. Ainda tem o IPI, que vai ser substituído pelo imposto seletivo, que é específico sobre alguns bens e serviços. A intenção é reduzir o consumo de produtos que prejudiquem a saúde e o meio ambiente, tipo as bebidas alcoólicas e cigarros. Outra novidade apresentada na PEC, desde que o assunto vem sendo tratado, é a isenção dos impostos sobre os produtos da cesta básica. Com essa isenção na cesta básica, vai ter um aumento nas alíquotas de outros produtos, para manter o equilíbrio da arrecadação dos tributos.
Além da isenção dos tributos da cesta básica, uma lei complementar irá definir quais serviços ou bens prestados à população serão beneficiados com essa isenção. Nos serviços públicos aglobam educação, saúde, medicamentos, aparelhos médicos, transportes públicos e entre outros. Bom, pessoal, dando seguimento, então, à análise da PEC pelos estudantes do curso de Ciências Contábeis, nós trouxemos aqui mais 4 alunas que fizeram uma pesquisa sobre os artigos 6º ao 19 da emenda constitucional e elas vão trazer aqui, então, maiores informações sobre esses artigos para nós. Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a Eduarda. E como citado anteriormente, a PEC 45, ela traz 22 artigos, sendo do 1º ao 5º mudanças na Constituição e do 6º ao 19 inovações da reforma, que é o que vamos explicar brevemente. Vale destacar que o tema ainda está em discussão e que o texto final ele pode sofrer alterações. Os artigos 6º, 7º, 13º e o 15º, eles vão tratar sobre as repartições de receita. Em resumo, eles dizem que os estados, o Distrito Federal e o município, eles receberão valor equivalente à redução da arrecadação do ISS ou do ICMS em razão da extinção desses tributos. Será distribuído proporcionalmente pelas regras de partilha do novo IBS, que é princípio do destino mediante operação do saldo de débito e crédito. E o artigo 8º, ele vai trazer a criação do Programa da Cesta Básica Nacional. Atualmente, produtos como feijão, arroz, o leite e o pão, eles são isentos de impostos federais, e o mesmo acontece com alguns produtos de higiene e limpeza que também são considerados partes da cesta básica. A proposta da reforma é reduzir a zero a alíquota dos tributos sobre produtos da cesta básica, e isso será feito mediante lei complementar, a qual definirá os produtos que irão compor a cesta básica. O artigo 9º, ele vai trazer em seu texto que produtos e serviços essenciais terão alíquotas do IBS e CBS reduzidas em 60%. Serviços de saúde, de educação, transporte coletivo, produtos agropecuários in natura e também alimentos ao consumo humano e atividades artísticas. Traz ainda que produtores rurais, pessoa física e pessoa jurídica, eles poderão ter isenção das alíquotas de IBS e do CBS e também terão direito ao crédito presumido. Tal medida visa anular o aumento da carga tributária sobre as cadeias produtivas do agronegócio. E vale destacar que o produtor rural ele não poderá ultrapassar seu faturamento 3,6 milhões. Caso contrário, ficará de fora da isenção. Além disso, ficou mantido o direito a crédito presumido nas operações com produtores não contribuintes. Porém, tudo será definido em lei complementar. Então, só para complementar aqui a fala da Eduarda, é importante a gente entender que a PEC 45, ela é um pouco limitada, porque ela traz a inovação, né? Ela traz as alterações à reforma tributária, mas lembrando que, posteriormente, cada alteração ela terá que ser instituída por lei complementar. E mais de 40 pontos, né, da nossa reforma tributária vão exigir lei complementar para que possa entrar em vigor posteriormente. O artigo 10, ele traz uma mudança no regime tributário sobre os serviços financeiros, né? Tá dizendo que vão trazer novos regimes tributários especificamente para esses serviços, né? Por exemplo, no setor imobiliário, intermediação e administração de bens imóveis, construção, incorporação imobiliária, e entre outros. E que não vai haver, né, taxas e tarifas sobre os empréstimos, só que ainda não está bem claro e pontual na PEC que regimes específicos seriam esses para os serviços financeiros. O artigo 10 é isso. Sim. O artigo 11 eu achei ele um pouco vago, ele tem uma interpretação bem plural, assim, na verdade.
Ele diz que a revogação do artigo 95 não vai ter efeito sobre as receitas e faturamentos na data da publicação da PEC. Esse artigo Isolar ele fala sobre a base de cálculo do PIS e do COFINS, né? Então, ele traz que na data da publicação, as contribuições vigentes não sofrerão alterações na sua base. Bom, o artigo 11, ele trata sobre o PIS e COFINS e ele institui, né, que a partir da data da publicação da PEC, tais alterações sobre esse imposto não trará influência nas contribuições vigentes, ou seja, na data da publicação da PEC. Os artigos 16 e 17 da PEC falam sobre o ITCMD, progressividade do imposto de transmissão, causas mortis e doação, que é um imposto gerado sobre a transação de recebimentos de herança ou bens de doação. Em vez da sua cobrança incidente caber ao local onde se processar o inventário ou arrolamento de bens, o texto remete a competência para o estado onde era domiciliada a pessoa falecida, que deixou a herança, ou onde estiver domiciliado o doador. A reforma prevê a incidência do ITCMD sobre heranças recebidas no exterior e ainda a isenção do mesmo sobre as doações recebidas por entidades sem fins lucrativos e que possuam alguma relevância social e pública, como, por exemplo, organizações assistenciais, beneficentes, religiosas e institutos com estudos voltados para a ciência e tecnologia. Boa noite, eu me chamo Leidiane e eu vou falar sobre o Fundo de Compensação de Benefícios Fiscais e o Conselho Federativo do IBS. Então, no artigo 12, traz ali sobre o Fundo de Compensação de Benefícios Fiscais. Ele é um fundo que foi criado com a intenção de compensar os estados que eram beneficiados com isenções ou benefícios relativos ao ICMS, para atrair as empresas a se instalarem em seus estados. O que tem relação com a chamada guerra fiscal, né? Inclusive, um dos motivos para se aderir a essa reforma tributária é acabar com essa guerra fiscal entre os estados. Então, como o imposto do ICMS ele vai deixar de existir, a União vai custear esse fundo, que inicia em 2025 e encerra em 2032, quando o ICMS será de fato extinto. Os valores eles vão iniciar em 8 bilhões em 2025, aumentando de forma gradativa, até 32 milhões em 2028. Depois, eles vão reduzir progressivamente até 8 milhões em 2032. Ainda vai ter também uma lei complementar que vai estabelecer os critérios de avaliação para quem será beneficiado com esse fundo e como vão ser beneficiados. E no artigo 14, que trata do Conselho Federativo do IBS, esse conselho ele é um órgão criado para fazer a gestão do IBS, que é o novo imposto criado para substituir o ICMS e o ISS. Esse órgão, então, ele ficará responsável por decidir como será a divisão dos recursos arrecadados com o IBS para a União, Estados, Distrito Federal e municípios. Ele é um órgão público de regime especial e será composto por um representante de cada Estado e Distrito Federal, e os municípios também poderão eleger mais 27 representantes. Boa noite a todos, o meu nome é Tayana e eu vou falar sobre o artigo 18. A reforma tributária aprovada na Câmara, ela não afetará o imposto de renda. No entanto, o texto estabelece que a partir da sua aprovação, a União terá 180 dias para apresentar um segundo projeto de reforma. E aí que dessa vez eles têm para incluir o imposto de renda. Ou seja, então, né, a PEC, ela traz a previsão da reforma do imposto de renda. Ela ainda não possui os detalhes, mas ela traz como garantia que até 6 meses após a sua aprovação, nós teremos, então, a reforma do imposto de renda. Obrigada, Tayana. Falando um pouco sobre o artigo 19, os estados eles não poderão mais se isentar do ICMS. E será criado um fundo de desenvolvimento regional, que é para compensar eventuais quedas na arrecadação dos estados.
os critérios, né, para a divisão dos recursos dos fundos entre os estados tá para ser definido ainda pela reforma. Essa reforma tributária ainda tem alguns pontos que precisam ser melhor desenvolvidos, né? E a gente vai observar isso também na votação no Senado, que com certeza vai exigir aí algumas alterações. É difícil um projeto dessa proporção passar pelo Senado sem qualquer alteração, né? Então, demais esclarecimentos a gente vai ter após a análise do Senado. Dando sequência aqui na análise da PEC, referente à emenda constitucional da reforma tributária, nós temos aqui mais 3 alunos que trouxeram uma análise do artigo 20º da PEC. Então, meninos, o que vocês conseguiram aí sobre informações sobre a PEC, o artigo 20? Então, sobre o artigo 20 da PEC 19, ele foi incluído um pouco antes dessa votação na Câmara de Deputados, e ele foi proposto por 4 estados mais precisamente: Mato Grosso do Sul, Goiás e Pará. E nesse artigo ele resumidamente fala que os estados podem continuar usufruindo dos seus fundos de benefícios fiscais. Os fundos que podem continuar usufruindo dos seus benefícios fiscais são os fundos criados até 30 de abril de 2023, criados e que estão em funcionamento até essa data. São exatamente 17 fundos estaduais que vêm funcionando no momento, sendo que 16 estão realmente funcionando, um está aprovado em lei, só que no momento não vem operando. Podemos destacar que muitos desses fundos são ligados aos beneficiários fiscais do ICMS. Esse artigo pode trazer uma contradição aos objetivos propostos pelo PEC. Com essa possibilidade dada aos estados, é possível a substituição dos atuais fundos por novos, trazendo a chance de continuar uma cobrança sobre benefícios fiscais sobre os impostos já extintos, no caso, o ICMS. Tá. Só lembrando ali também, de acordo com o artigo, ele tem uma peculiaridade. Os novos fundos estaduais dos estados que já haviam e vão trazer novos, eles têm que ser sobre produtos semi-elaborados e de forma primária. E todo esse fundo arrecadado vai ter que ser investido em infraestrutura e, por exemplo, rodovias. E assim, fundos como, por exemplo, da Bahia, de erradicação da pobreza, eles podem ser finalizados e não ter continuidade, já que eles não abrangem esse novo método do artigo. O que é polêmico também, né, pessoal, é que a reforma tributária, ela visa trazer a unificação dos impostos, e como o Paulo falou, e que torna às vezes até um pouco contraditório, é que a própria PEC traz a possibilidade dos estados criarem esse novo fundo. Então, quer dizer, ainda que nós tenhamos uma unificação de impostos, né, uma padronização dos impostos, ainda existirá a possibilidade de haver outros impostos, outras alíquotas instituídas pelos estados. Isso se torna até um pouco contraditório mesmo. É isso. Realmente o artigo 20 ele é contraditório nesse sentido. Pessoal, prosseguindo então aqui com a análise dos artigos da PEC, nós trouxemos aqui mais um grupo de 3 alunos que trouxeram suas análises sobre o artigo 21. Então, pessoal, quais foram as informações que vocês levantaram? Então, a gente vai falar sobre as revogações, né, do artigo 21 da PEC 45 de 2019. As revogações é o que vai cair, né, com a entrada dessa PEC, com esse artigo 21. Quais os artigos da Constituição Federal vai ser extintos, e também dos atos das disposições constitucionais. A Gabi e o Alisson vão ler um pouco sobre essas revogações. Gabi. Então, ficam revogados. Em 2027, fica revogado o artigo 195,
COFINS, sem o N, que tratam sobre o PIS e do COFINS, extinguindo-se esses dois impostos. Com isso, passando a valer integralmente a CBS, que a alíquota vai ser definida pela União. Em 2033, conforme o artigo 153, será revogado o IPI cobrado pela União e que passará a ser aplicado o IS, que é o imposto seletivo. Vai incidir na produção, comercialização ou importação de bens e serviços prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Passo a palavra agora para o nosso colega Alisson. Ele vai falar um pouquinho também a respeito. Sim. Então, na revogação em 2033 dos artigos 155, 156, 158 e 161, todos da Constituição Federal. Essa revogação trata do fim da cobrança do ICMS e do ISS, passando a vigorar por completo o IBS de competência dos estados e dos municípios, e que terá legislação única aplicável em todo o território nacional, devendo cada ente federativo, estados, Distrito Federal e municípios fixar sua alíquota própria por lei específica, que será a mesma para todas as operações com bens ou serviços, e será cobrado pelo somatório das alíquotas do estado e do município de destino da operação. Já na revogação dos artigos 80 e 83 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, serão extintas as arrecadações para os fundos estaduais e municipais de combate à pobreza, que eram arrecadados com 5% do total do IPI cobrado pelos estados e de 0,5% da cobrança do ISS. Bom, agora a gente vai passar a palavra então para as nossas alunas do Rio Grande do Sul que acompanham virtualmente as nossas aulas, que é a Mariana, a Jaqueline e a Luana, e elas vão tratar sobre o tema vigência da PEC. Então, dando sequência à vigência, tá? Vou falar um pouquinho sobre o ano de 2033, que na tributação vai ser uma virada de chave. Então, o que vai acontecer? No ano de 2033, vai se extinguir a antiga forma de tributação e legislação e a partir daí vai começar a vigorar a nova, tá? Então, o que vai se extinguir? Vão ser os tributos como o IPI, o PIS, o COFINS, o ICMS, que são tributos estaduais, tá? E o ISS, que é um tributo municipal. Então, assim, hoje eles são tributos que são embutidos nos produtos e serviços, que o consumidor muitas vezes nem sabe que está pagando ou não sabe nem quanto está pagando. E você, já sabe a partir de quando a proposta da PEC 45 entrará em vigor? Em 2026, começará a unificação dos impostos. Será aplicada uma alíquota única de teste. Esta alíquota será de 0,9% para o IVA federal, podendo ser abatida dos atuais PIS e COFINS, e de 0,1% para o IVA estadual, abatido do ICMS e do ISS. Já em 2027, entrará em vigor por completo o CBS, onde PIS, COFINS e IPI serão extintos. Já o ICMS e o ISS serão substituídos pelo IBS, porém ainda está em fase de avaliação, se serão desdobrados em dois impostos, um federal e outro estadual municipal. A transição ocorrerá por diminuição gradativa de suas alíquotas vigentes, reduzindo-se em iguais proporções os benefícios e incentivos vinculados. A partir de 2027, a CBS deve substituir totalmente os impostos federais. O IPI terá alíquota zero para todos os produtos que também tenham industrialização fora da Zona Franca de Manaus, que continuará a aproveitar os créditos desse tributo, para o qual conta com isenção total a partir do ano de 2033, o mesmo deixará de ser chamado de IPI e passará a ser chamado de imposto seletivo. Lembrando então, né, que
esse projeto de emenda constitucional, que nós chamamos de PEC, a PEC 45 de 2019, porque desde 2019 ela vem em tramitação, né? Ela visa simplificar um sistema tributário que nós temos um pouco defasado, complexo, e que hoje em dia ela vai tratar sobre os impostos sobre consumo. E hoje em dia, esses impostos correspondem em 50% da arrecadação do nosso país. Então, é uma mudança muito considerável que pode acontecer nesse cenário, né? E por esse motivo nós estamos aqui, então, pesquisando, lendo sobre o assunto, para que a gente consiga, se aprovado, né? Se aprovado agora, previsão de votação para outubro de 2023, né? Se aprovado, então, a gente vai conseguir acompanhar de maneira mais próxima todas essas alterações que serão necessárias com a implantação da PEC. Bom, pessoal, então eu, professora Juliana, e os demais alunos do curso de Contábeis, gostaríamos de agradecer as pessoas que interagiram conosco via o Instagram da Uni20, né, respondendo a nossa caixinha de pergunta, enviando suas dúvidas, e a gente espera que tenha conseguido sanar grande parte delas, e convidamos a todos para que fiquem atentos e continuem acompanhando aí as novas mudanças que poderão acontecer com a reforma tributária.